Cara, o que eu vou começar a falar então? Quando eu era, cara, 89, eu entrei na Gemini, em 89. Eu tinha 25 anos. Até ali eu tinha sido revisor só de agência, da Umuarama, que é uma house do Bamerindos. Era uma house do Bamerindos, uma baita agência paranaense, talvez a agência mais importante para a história do Paraná tenha sido a Umuarama, junto com a Opus, aí, Master. E a Umuarama era uma house, a gente só atendia o Banco Bamerindos, que depois virou HSBC, né? Fechou, foi comprado pelo HSBC. E aí eu fui revisor lá e eu dava aula em cursinho de redação, língua portuguesa, dei aula no Anjo da Guarda, no Bardal, enfim. E aí um dia um amigo meu falou, cara, o que você está ganhando aí, dando essas aulas aí, você ganha muito mais na publicidade, não sei o quê. E eu vou te dar um contato. E aí eu comecei a fazer uns roteiros, eu peguei um livro na livraria do Marcos Reis sobre roteiro, cara, você escrevendo roteiro. E aí fiz um freela pro cara e acabei entrando nessa agência, que era a Gemini. É uma agência que foi super importante para mim. Porque na Gemini, cara, eu aprendi a ser redator, né? Eu sabia escrever, eu já escrevi até crítica literária na Paraná em Páginas, que era uma revista daqui, acho que até existe ainda. E até hoje eu escrevo poesia, escrevo filme, eu acabei de terminar um longa sobre o Paulo Leminski e Alice Ruiz, que saiu agora no Globo aí, vai ser lançado o filme. Mas aí eu já sabia escrever, mas precisava usar isso para ganhar uma grana. E aí dando aula, eu era meio desorganizado, não era muito bom professor. Eu era bom professor, mas não tinha aquela cabeça de professor. Eu era mais fora da caixa ou da curva, sei lá. E aí, então eu me perdi. Tá, daí eu fui procurar a Gemini. E a Gemini, do Cídio Caldeira, que se vocês não conhecem, foi o redator da UMAP, de várias agências, da BBDO de Nova York. Nós ganhamos muito prêmio juntos. Ele foi eleito o melhor redator do mundo pela Advertising Age em 2010, por aí. E agora ele é diretor de filme. E aí esse cara me adotou, assim. Esse cara, eu cheguei lá e ele me adotou. E ele me tolerou bastante também, porque eu era muito Tim Maia, assim. Eu chegava tarde, tinha uns horários malucos, não sei o que, ainda era meio bicho grilo. E ele foi me ensinando propaganda. E aí a gente começou a fazer um time campeão lá. Que tinha o Fábio Miralha, que agora é diretor de criação da Reds, e o Groff, que tem a Elétrica, o Marcelo De Angelis, que é um baita de um artista, e a gente começou a ganhar prêmio. A gente, logo um ano depois, acho que 90 por aí, a gente ganhou o primeiro Profissionais do Ano do Paraná, com um filme para o curso decisivo. E a gente atendia Decisivo, atendia Estado do Paraná, atendia Batavo, atendia Coamo, que é a Cooperativa Agrícola Mourãoense. A gente pegava muito livro, agora é a internet, né? Mas a gente pegava com esses livros de One Show, CCSP, e ficava vendo como é que os caras faziam um filme, como é que os caras faziam um anúncio, e o do Cídio sistematizava isso. Ele fazia meio que uma escola disso, e ele era muito tarado, a gente ficava até tarde da noite ali trabalhando. E ali a gente foi pegando o jeito, e aí foi uma galera que arrepiou aqui na propaganda paranaense, né? O do Cídio foi para o MAP, depois eu fui para São Paulo, virei sócio lá do Maurício Eugênio e do Nizanguanais. Fiquei trabalhando 10 anos lá. Aí ganhei Cannes, ganhei uma porrada de prêmio, Grand Prix em Nova York e tal. Mas tudo começou ali na Gemini, porque ali a gente era menino ainda, tinha 25, a idade de vocês, mais ou menos. E a gente não tinha professor, cara. Era muito pioneiro, cara. Nas faculdades de publicidade até já existiam, mas não tinham relevância. Você não contratava assim. Você contratava quem criava bem. Então eles contratavam quem? Escritor, pintor, poeta, jornalista, quem estivesse mais próximo da profissão. E a gente acabou desenvolvendo uma técnica vamos dizer assim, de estresse da ideia. A gente criava uma ideia, se todos consideravam aquilo fraco, a gente continuava até chegar na 50ª ideia e arrepiar. E a gente começou a descobrir o do Cídio como termômetro, começou a descobrir coisas incríveis. Daí foi fazendo prêmios, até o ponto em que a gente foi parar na Master, que era a grande agência de Curitiba em termos de faturamento. Mas não era a grande agência em termos de criação. Ela tinha uma criação legal, mas não era ainda o bicho que virou. Daí lá a gente se juntou, ao contrário da Gemini. Na Gemini, o do Cídio era meu diretor de criação. Daí na Master, alguns anos depois, eu virei diretor de criação e contratei o do Cídio. E a gente trabalhava, não estava nem aí.
E aí veio o Groff, veio o De Angelis, Miralha, daí eu remontei o time da Gemini, mais ou menos, entendeu? E aí a gente jogou bola bem, porque tinha grana e tinha time bom, entendeu? E a Master, o nome, Master, aí ganhava tudo quanto era prêmio. Eu chegava na agência e dizia, quem ganhou o Profissionais do Ano? Era ou o Ducide ou eu, ou o Groff às vezes. Quem ganhou não sei o quê, a gente ficava brigando entre nós, cara. Tiramos o Rio Grande do Sul da jogada, porque o Rio Grande do Sul ganhava tudo antes da gente. Daí a gente começou a perceber que tinha que ir para fora e concorrer com São Paulo e tal, né? Olhar para fora do umbigo, né? Tava só no sul aqui, começou a pensar e aí foi acontecendo. Aí a gente ganhou o prêmio mundo afora, né? Depois disso, cara, eu lá em São Paulo eu consegui levar muita coisa para uma agência que era uma agência pesada, enorme, né? E careta porque ela só fazia mercado imobiliário, apesar de ser o grande mercado imobiliário do Brasil, São Paulo. Aí mas o Nizam e o Afonso Serra, que eram sócios na época, nos colocaram lá com a missão de transformar numa agência criativa que tivesse também o imobiliário. Uma pegada de varejo, mas criativa. E aí a gente ganhou conta da Johnson, ganhou conta da Dell, ganhou conta da Le Postiche e fez uma agência criativa para muitas pontas. Para a Batavo, propriamente dito, a gente não conseguia fazer nada muito criativo, porque a Batavo era uma empresa super careta, tocada por aqueles holandeses lá de... Não é Campo Largo lá, não, como é que se chama? Castro. Então a gente ia lá apresentar as campanhas para os holandeses, e todos eles de terno, impecáveis, com aqueles olhos verdes, assim, troço frio, assombroso. A gente chegava lá com umas ideias malucas, aqueles caras, né, super fechados, mas a gente conseguia fazer uma comunicação competente para a Batavo, legal, mas ainda apoiada assim, a Rita Lee tomando iogurte, fazendo uma molecagem, era no máximo isso. Também na época, né? Não, mas esse negócio podia ser feito diferente. É que a categoria e o perfil daquela empresa merecia algo a mais, mas tinha esse hábito de fazer uma coisa muito certinha. Eles eram, essa palavra horrorosa, assim, familiares, sabe? Essa coisa que emperra tudo, né? E que não chuta o pau da barraca, nem os escoteiros, nem a fogueira. E fica ali aquele negócio careta. Mas aí a gente pegava as contas menores e fazia isso para o curso decisivo. Eu cheguei lá no curso decisivo e apresentei um filme que era assim, cara, se eu tivesse uma bolinha aqui, um grão, mas era um grão. Vamos supor que essa folhinha aqui seja um grão. Você não sabe do que. Daí esse grão tá num fundo neutro, assim, né? E a gente fez isso para mostrar o filme, entendeu? Senão o cara não ia entender também. Um monte de professor lá do decisivo que queria mostrar eles mesmos no filme. Aquela velha... Sabe essa fórmula de cursinho que tem aí? Mostra os professores. Que é um troço que não vende conceito nenhum. Aí a gente chegou lá com uma bolinha assim, e tal, o filme, e dizia assim, você está vendo uma legítima fanerógama, angiosperma monocotiledônia, conhece esse? Angiosperma monocotiledônia é submetida a 100 graus em condições normais de temperatura e pressão. Mas se você não estuda no decisivo, ela explodia. Pode chamar de pipoca. E a gente fez esse filme ganhou Profissionais do Ano e tal, numa agencinha, e custou assim, cara, como se fosse hoje 3 mil reais, era cruzeiros na época. Porque o cara não tinha dinheiro para fazer filme, a gente forçou essa coisa e daí fizemos isso várias vezes, ficamos uma noite inteira filmando pipoca para ela, porque a pipoca quando ela pula, ela não para no mesmo lugar, né? E a gente estava enquadrando aquilo, a gente queria que aquilo fizesse pau e voltasse no mesmo lugar. Aí puseram um vidro em cima para ela fazer isso, mas daí ela fazia tem, até que a gente fez um mock-up de pipoca e uma semente desse tamanho, uma pipoca desse tamanho. Daí tinha um mecanismo que ejetava a semente e daí devolvia o mock-up dela estourada na tiração. E era muito caro produzir filme, né? Ainda é bastante, mas bem menos do que antigamente. Antigamente você gastava uma grana, porque o filme era o grande canal da comunicação, né? Agora tá, o filme também, mas você tá com a comunicação tão multiplataforma que ele não protagoniza mais. Antigamente o filme protagonizava, o filme para televisão. Era até fácil ser mídia, você dizia, vamos lançar no Fantástico e no Jornal Nacional, novela das 8, não tinha erro. E aí a gente ia fazer filme, mas era caro. Então a gente pegava o quê? Produtora de fundo de quintal. A gente passava a noite lá gravando com o cara, porque o cara ele ia fazer 2 takes e deu. A gente queria 80 takes até chegar no perfeito. Com dinheiro nenhum, do Cídio me ensinou muito isso. E até o final, não adianta você ter o roteiro bom, você tem que ter o filme bom. Da mesma forma que o anúncio, né? Você tem que ter a foto boa, você tem que ter a impressão boa, você tem que garantir isso. Então você tem que ir até o final do processo todo para você ganhar
o espaço que você quer, a importância que você quer, né? E ali a gente foi fazendo isso, cara. A gente criava coisas improváveis na época. Agora, eu acho que até hoje em dia tem muita criação boa por aí, mas ela é mais esporádica. A impressão que eu tenho, eu não sei se é papo de velho, cara, mas a impressão que eu tenho é que você vê televisão e vê menos coisa legal. Aí de vez em quando eu vejo os portfólios dos caras, né, aqui de Curitiba, eles vêm pedir emprego aqui, ou vêm me mostrar, ou aparecem lá na Lemon e estou estudando lá e me mostram um portfólio. E eu vejo o portfólio e tem coisa boa, mas na rua não. Então não é que a criação, isso não existe, a criação acabou, entendeu? O que existe talvez sejam empresas muito medrosas, eu acho. Muito cumpridoras de regra, ninguém corre risco. Eu me lembro quando eu estava na DDB, que uma vez eles apresentaram um relatório das ações das agências de propaganda, e as agências que tinham ações mais pesadas, mais importantes na bolsa, eram justamente as mais criativas e ousadas. Elas são as que mais crescem. Isso acontece com a BBDO, isso acontece com a DDB, sabe? Com qualquer grupo aí, Avas e tal, eles apostam na criação porque é ali que o cara vai fazer a diferença. Só que no marketing das empresas existe essa coisa, o cara tá ali mantendo o empreguinho dele, ele não arrisca muito. Há um conservadorismo, mas isso aí uma hora alguém rompe e renova, meio que é cíclico isso, né? Pois então, cara, eu lembro das campanhas do Decisivo porque elas foram bem importantes. Eu lembro das campanhas de Batavo, mas assim, por exemplo, eu fiz um filme para Leite Batavo com Hebe Camargo. Ela tomava o leite e mugia no final, eu não me lembro do texto, mas não era grotesco, era bacana, assim. Ela mugia, imitava uma vaca, ela ia falando alguma coisa, não lembro da história agora. Me lembro que eu gravei com a Hebe Camargo e ela era muito legal. Porque você grava com muita gente chata, assim, né? Eu já gravei, por exemplo, com a Luana Piovani, metida pra caralho. Mas também já gravei com gente muito bacana, a Hebe Camargo foi uma delas. E a gente gravou com a Rita Lee. A gente gravou alguma coisa com a Rita Lee como mãe. Isso era porque a gente queria fazer essa pegada. Uma pessoa, vamos fazer um filme com uma mãe falando de iogurte. Mas a gente pegou a Rita Lee, que era uma roqueira, né? A expressão da rebeldia e tal, falando daquele iogurte, ficou muito forte, muito legal. E daí eu me lembro assim de muitos anúncios, cara, que a gente fazia no jornal. A gente fazia muito anúncio porque a gente tinha o estado do Paraná. E que aí sim, isso era interessante, mas acho que ninguém guardou. Porque tinha títulos legais. Como os caras demandavam muita coisa, toda hora tinha um anúncio para comemorar um dia do jornalista, dia do professor, ou sei lá, lançar algum caderno novo. O material de imprensa é muito vasto e a gente fazia bastante anúncio, então a gente conseguia aprovar título bom, entendeu? Só que a gente enganava isso, porque a gente trabalhava pra caralho, a gente fazia muitos títulos. A gente anunciava na Veja também, mas era Batavo. E a gente teve lá, cara, Mate Leão. Nós fizemos um filme que tinha... O bordão do filme era olha o mate. Isso aí quem fala são os vendedores de mate das praias de Ipanema, Copacabana. Os caras falam olha o mate. E a gente fez uma música com o Ed Mota cantando olha o mate, Mate Leão. A gente lançou o mate em copinho, entendeu? Imagina, hoje é uma coisa velha, na época ninguém tinha feito isso. E quem fez foi a Mate Leão. E a gente daí fez esse filme, Olha o Mate. Depois a gente fez um filme que eu me lembro também, para Mate Leão, que era com um leão nas ruas. A gente foi gravar na Califórnia, lá, Los Angeles. E não sei porquê, porque tinha ficado mais barato fazer lá com o leão do que fazer no Brasil, olha só. E o leão teve um momento nervoso e atacou, mas não pegou ninguém. Ele saiu, era um leão de circo, um leão bonzinho. Só tirou um pedacinho, só uma perninha da mulher. Não, mas daí foi isso, me lembro disso, cara. A Mate Leão foi do caralho, que a gente trabalhou bastante, coisa legal. Aprendeu a fazer, porque tem momentos que a criação tem que ter uma ideia super bacana, mas tem momentos que você tem que ser contagiante. O ideal é que você seja contagiante com uma ideia bacana. A gente aprendeu ali também a fazer umas coisas mais populares mesmo, né? Porque tinha que vender mate pro Brasil inteiro, né, cara? Iogurte pro Brasil inteiro. Eram empresas nacionais que estavam aqui, então isso foi legal. Daí depois, quando eu fui para Master, eu convidei o Dulcídio para ser redator da Master, ele falou, não, eu só vou aí se o Antônio comprar a Master, o Antônio comprar a Gemini. O Antônio é o dono da Master, Antônio Freitas. Daí eu fui falar com o Antônio, eu falei, o Dulcídio que eu quero contratar, que é o cara do caralho que me ensinou tudo aqui, ele falou que só vem se você comprar a Gemini. Daí ele riu
e falou, não, fala para eles lá, vamos marcar. E eu falei, não, fala você. Dei o telefone do Cídio, ele marcou com o pai do Cídio, que era o seu Caldeira, não sei o primeiro nome do seu Caldeira, o fundador da Gemini. E aí o seu Caldeira foi falar com o Antônio Freitas e vendeu, cara. Daí deu certo, ele falou, não, eu vendo a Gemini para você, se você levar o André, que era o atendimento, o filho dele, o Dulcídio, que era o que eu estava querendo contratar já. Filho dele. Que era filho dele. E aí eu te dou o Mate Leão, ele já tinha perdido a Batava, mas Mate Leão era uma conta que valia a pena, era uma conta nacional. E a Master tinha um problema de ser chapa branca. Conta do Ministério da Saúde, Banco do Brasil, mas pô, precisamos de conta da iniciativa privada. E aí ele comprou, não sei por quantos tostões lá, e o seu Caldeira foi morar em Caiobá, foi pra praia, se aposentou. E daí o Dulcídio ainda jogou mais, ele falou assim, eu vou, a gente vende, se for eu, o André e o Fábio Miralha, que era o diretor de arte dupla dele, que veio a ser o cara que mais ganhou prêmio aí nos últimos anos, né, na Thompson. E aí eu falei, não, o Fábio Miralha também, né, Antônio? Porra, aproveita, né, cara, vamos ter um time campeão. E aí a gente conheceu dos dois lados, eu pela minha visão de criação e eles pela visão de venda, de negócio, eles que tinham que pegar esse pacote. Mas o pacote era excelente, né? E daí isso fundou uma Gemini dentro da Master. E a gente aí, na Master, usou tudo que sabia lá com mais recursos, né? E aí acabou a Gemini. Acabou, eu falei, pô, que merda, fiz uma coisa boa, mas acabou a Gemini. Porque a Gemini tinha esse espírito rock and roll, assim, de garagem, sabe?